Olá, público do TV Moeda Viva. Hoje a palavra de ordem é parabéns. Parabéns ao Grupamento Aéreo do Estado de São Paulo, que completa 25 anos de surgimento. E nós vamos conversar com o capitão Vander, que vai explicar primeiramente para nós sobre esse cenário maravilhoso que nós estamos aqui. Bom, eu aqui agradeço a presença de pessoas ilustres como vocês da Moeda Viva. Fico muito feliz, nós todos ficamos muito felizes e vamos tentar falar um pouquinho aí da nossa história. Esse cenário aqui que a gente está é um avião monomotor, um asa alta. Ele é um modelo Cessna 210. Ele é considerado o Cadillac dos aviões. É um avião que a gente tem muita estima. Ele está pintado com as cores, com o grafismo da Polícia Militar, né, vocês estão vendo aí. Falando um pouco desse avião e falando um pouco da importância de aviões na história da Força Pública e da Polícia Militar, em 1913, no início do século, o então presidente da província, o Rodrigues Alves, ele criou em 17 de dezembro de 1913 a escola de aviação, a primeira escola de aviação do Brasil, que pertencia ao governo de São Paulo. Com a criação dessa escola de aviação, em 17 de dezembro de 1913, dá-se inicialmente aí, a gente considera o início da aviação da Força Pública, da aviação do Estado de São Paulo. Então, Rodrigues Alves cria essa escola. O Edu Chaves, que é uma figura conhecida aqui de São Paulo, tem um bairro com o nome dele, que é o Parque Edu Chaves. Ele é o primeiro diretor dessa escola de aviação. A partir do momento que se cria essa escola de aviação, começa o treinamento de pilotos da então Força Pública, que hoje é a nossa Polícia Militar, né? E ao desenvolvimento dessa aviação, inicialmente com aviões. A gente tem que lembrar que no começo do século XX, nesse ano de 1913, não existiam helicópteros ainda, né? Hoje em dia, a Polícia Militar ela é muito conhecida pela operação de helicópteros, né? A gente vê os águias. Então, é interessante, justamente por isso que eu pedi para o senhor estar mencionando aqui para nós esse cenário que seria esse avião. Isso, né? Exatamente. Agora, o capitão Vander, ele disse tudo isso para nós, por quê? Porque faz 25 anos, né, que o Águia, digamos assim, então a gente pode dizer que o Águia ressurgiu. Exatamente, a gente pode falar isso. Olha, entre a década de 30, após a Revolução de 1932 e o ano de 1984, o Estado de São Paulo, a aviação do Estado de São Paulo, ela é extinta. Na verdade, ela é extinta em 1930, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, o general Miguel Costa. Eu estou falando um pouquinho de história para você, tá? Quem conhece um pouco de história vai situar esse momento histórico. Isso seria a história da aviação. História da aviação. Por isso que é importante estar citando isso. Exatamente. Eu estou remetendo alguns fatos da história do Brasil, para que as pessoas entendam, né? Para quem nos está assistindo, entenda um pouco da história da Força Pública, da aviação da Força Pública. Então, com a tomada em 1930 do poder por Getúlio Vargas, o general Miguel Costa é nomeado interventor, seria o governador nomeado do Estado de São Paulo. Ele extingue a aviação da Força Pública em 1930. Em 32, há a Revolução Constitucionalista, e a aviação ressurge por um breve momento, e combatendo as tropas federais. Aí São Paulo perde, né? Na verdade o movimento não pode ser considerado perdido, o movimento ele é um sucesso, promove a constitucionalização do Brasil, mas a partir da Revolução de 32 a aviação se extingue e ela vai ressurgir já na década de 80. Mais ou menos no momento entre a transição do governo militar para os governos civis. Já em 1983, isso antes da criação, o grupamento é de 1984, em 83, em 15 de março de 83, assume o governo do estado o governador Franco Montoro,
né? Muita gente lembra dele, era dessa época aí, conhece o que aconteceu, sabe dessa época de transição, desse momento de transição, governo militar, governo civil. Nessa época, governo Montoro, ocorriam muitas greves em São Paulo, muitos quebra-quebras, o número de roubos a banco diminuiu muito, e foi nesse momento histórico que se inicia o grupamento aéreo. E como é que foram assim os primeiros anos do grupamento, quando ele ressurgiu? Os primeiros anos do grupamento, a unidade era totalmente nova, a operação era totalmente nova. Eu já falei, entre 32 e 84 não há aviação no estado de São Paulo. A aviação da Força Pública, Polícia Militar, é extinta. Então, quando se iniciou, em 1984, no dia 15 de agosto, quando se iniciou as atividades aéreas no estado de São Paulo, as atividades aéreas de segurança pública, teve que se criar uma doutrina completamente nova. Teve que se formar pilotos, teve que se formar mecânicos, pessoal de terra. Então, o público da revista é um público, muitos empresários, economistas, entendam da seguinte forma: é como uma empresa que começou do zero, não se tinha experiência. Bem, nós estávamos falando aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a formação, sobre os anos iniciais, os anos de formação da nossa unidade. E para falar disso aí, eu gostaria de conversar com você lá fora do avião. O avião ele é um espaço apertado, e aí eu vou te mostrar aqui o nosso hangar, os nossos helicópteros e os nossos aviões. Vamos? Então vamos lá. Bem, Rita, como eu havia te convidado, agora nós vamos conhecer um helicóptero. Esse helicóptero é o mesmo modelo do primeiro helicóptero que a gente recebeu, tá? Então a gente vai sair desse cenário aqui do avião, do nosso Cadillac dos aviões, do nosso Cessna 210, e vamos lá para o Esquilo, que é o nosso helicóptero. Vamos lá? Bem, esse helicóptero aqui é um helicóptero idêntico ao primeiro helicóptero que nós recebemos no dia 15 de agosto de 84. Esse helicóptero é o Águia 3, o primeiro helicóptero que a gente recebeu foi o Águia 1. Ele é um Esquilo, o modelo dele é um modelo Esquilo, e junto com esse helicóptero nós montamos a unidade, nós montamos a nossa empresa, vamos dizer assim. Tivemos que treinar pilotos, tivemos que treinar mecânicos, pessoal de apoio, pessoal de administração. Esse helicóptero, inicialmente, ele foi utilizado para missões policiais. No início, idos de 84 até o ano de 88, ele foi eminentemente usado para esse tipo de voo. Em 1986, é firmado um convênio entre o governo do estado e a prefeitura de São Paulo. E aí nós recebemos um outro helicóptero, um outro Esquilo. Então, Capitão Wander, só para entender melhor, então, a primeira aeronave a surgir no grupamento aéreo foi o helicóptero. Exatamente. E não aquela aeronave que seria um avião. Isso, exatamente. A primeira aeronave que nós recebemos foi um helicóptero. Posteriormente, nos anos 80, nós começamos a trabalhar com aviões também, operar aviões. Para que o público entenda melhor a diferença entre os dois, o helicóptero ele é mais versátil. O helicóptero ele pousa em qualquer lugar. O avião ele precisa de uma pista de pouso, tá? Então, para o nosso tipo de operação, para um resgate aeromédico, para uma operação policial, a gente usa o helicóptero. Para uma remoção de órgãos, por exemplo, uma remoção de pessoa enferma, a gente dá preferência para o avião. E durante estes 25 anos, assim, quais foram os fatos mais marcantes? Olha, teve diversos fatos que foram marcantes na nossa história. Nos primeiros anos, nos anos de 1988, precisamente, nós começamos a operar no litoral, fazendo salvamento de afogados, fazendo a prevenção a afogamentos. Para que se tenha uma ideia, no ano de 1987, um ano antes da gente iniciar esse serviço de apoio e prevenção a afogamentos, é aquele serviço que a gente faz no litoral. Quem é do litoral de São Paulo já conhece, já viu nosso helicóptero patrulhando a baixa altura, orientando os banhistas para que eles saiam da água, para que eles vão até a praia. Então, em 1987, um ano antes da gente começar a fazer esse trabalho, havia uma média de 500 afogamentos no litoral paulista. 500 afogamentos, 500 pessoas morriam em virtude de afogamento.
Quando a gente começou a operar, em 1988, esse número já se reduziu para 200 pessoas. Hoje, 2009, 25 anos depois, a operação é um sucesso total. O número de afogamentos, de óbitos, infelizmente, é de 10. Só 10, ou seja, caiu de 500 pessoas para 10 pessoas. Olha que bom. Agora sim, já que a gente fala muito para empresários, quais seriam as expectativas para os próximos 25 anos aqui do Grupamento Aéreo? Bom, como toda empresa, nós temos o objetivo, nós temos a necessidade de crescer. Então hoje, o que é que a gente quer, o que é que a gente está tentando? A gente está buscando levar esse serviço para todas as cidades do estado. E como é que está sendo feito isso? A Polícia Militar, ela tem grandes comandos de área nas cidades principais, nas regiões metropolitanas do estado. Então, por exemplo, onde é que a gente já tem esse trabalho do Águia? Onde é que tem helicóptero da polícia? Campinas tem, São José dos Campos tem, Litoral, Baixada Santista tem, a base é em Praia Grande, não é em Santos, Bauru tem, Ribeirão Preto nós temos também. Onde é que a gente está tentando implantar? São José do Rio Preto, que é uma região grande, uma região econômica importante, Presidente Prudente, uma região que tem vários estabelecimentos prisionais, Piracicaba, que é uma região importante, e Sorocaba. Assim que nós conseguirmos essas últimas regiões, nós vamos ter implantado o patrulhamento aéreo no estado todo. Isso, num primeiro momento, o policiamento aéreo. A atividade de resgate aéreo vai ser num segundo momento. Aí nós, além de termos uma primeira aeronave fazendo policiamento, devemos ter também uma segunda aeronave fazendo resgate. O resgate hoje, isso é uma coisa importante de ser falada, só é feito na região metropolitana, o resgate com o helicóptero da polícia. No restante do estado, isso é um projeto que a gente vai implantar ainda. Que bom, capitão. Então, eu acho que o público deve ter gostado muito, né? Acho que foi esclarecedor. Só que não vamos parar por aqui, né? Espero que sim também. Nós voltaremos para a segunda parte, vocês não percam, o público do TV Moeda Viva. Nós vamos voltar aqui e nós vamos fazer a cobertura da festividade de 25 anos que nós vamos ter aqui, né? Nós esperamos a presença de vocês, da equipe de vocês. Nós sabemos que as pessoas que acompanham a revista, as pessoas que acompanham a Moeda Viva, são um público selecionado e é um público que a gente quer cativar e quer que divulgue o nosso trabalho. Nós vamos conversar agora com o Tenente Silva Costa, que essa aeronave acabou de aterrissar aqui. Eles vieram de uma ocorrência policial. Isso. Fala para nós, Tenente, como que foi essa ocorrência? Houve uma tentativa de roubo de uma carga pela Hélio Smith, ali próximo ao aeroporto de Guarulhos. E os meliantes tentaram interceptar a escolta e acabaram fugindo, e nós realizamos patrulhamento. São Paulo inteira foi alertada sobre esses dois veículos, os meliantes estavam armados de fuzil. E nós decolamos para apoio, caso deparasse, a polícia já agir de uma forma imediata, aí mostrando a força aqui também e o apoio da aeronave. Claro. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aqui. Obrigado. Por esses 25 anos. Obrigado. E obrigado. Tá ótimo, obrigado. Não perca, até a próxima semana.